Agora vamos para o segundo livro, mas não menos importante, Água Viva, Clarice Lispector. Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, eu sou Pedro, e nesse vídeo eu tô comentando sobre os livros que eu li no começo do ano, né, no mês de janeiro e de fevereiro. Eu já comentei sobre o primeiro, que é Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks, na parte um, só que ficou muito grande, então eu precisei fazer uma parte 2. Então essa é a parte 2. Espero que gostem. Água Viva ficou em segundo lugar pra mim. Por quê? É um livro de Clarice Lispector, eu acho que vocês já devem ter percebido que eu gosto muito dela. Eu tô tentando ler tudo que eu consegui ler dela, eu tô tentando. Mas esse livro, ele não ficou em primeiro lugar, porque ele é um livro de muita difícil compreensão. Eu já conversei com algumas pessoas e elas falavam pra mim que não gostavam de ler Clarice, porque achavam muito difícil de entender, de compreender. Eu ficava assim, gente, eu sei que ela tem uma linguagem meio complexa e tudo mais, mas assim, se você se esforçar, você dá pra sentir, sabe, o que ela tá dizendo, dá pra entender. Mas Água Viva é muito difícil, muito difícil. E porque muitas pessoas me falaram isso, Pedro, Água Viva não é um livro pra você entender, é um livro pra você sentir. E tudo bem, eu concordo com isso, mas eu queria entender, eu não queria só sentir. E assim, basicamente, ele é um livro em que Clarice ela mostra estar em uma busca incessante por um it, que esse it seria basicamente a essência do ser. Então, a personagem do livro, ela tá buscando se entender, ela tá passando por momentos de mudança. Eu acho que todos os personagens de Clarice, assim, tá passando por uma mudança, sabe? Alguma epifania ou algo do tipo. E aí esse It tá buscando incessantemente algo, buscando amor, buscando resolução, buscando companhia, buscando alguma coisa. E aí eu sinto que é uma sede, sabe, insaciável, que se mostra através dessa água viva que tá transbordando. E assim, ela só transborda sem fluxo, sem forma, sem direção. É apenas o It tentando ser ele mesmo. E aí, quem conseguiria compreender isso, sabe? Claro, isso já é tão difícil quando ela tenta ser compreendida. E aí, quando ela não tá tentando, quando ela só tá transbordando, sabe, de si mesma. Ela só tá falando tudo que é de si sem se esforçar para ser compreensível para qualquer outra pessoa. Como é que a gente vai conseguir compreender isso? Não vai, é muito difícil. Mas assim, eu acho muito interessante que ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo num texto que era de difícil compreensão. Sabe, foi algo intencional. Ela estava se transbordando ali daquele jeito por algum motivo. Em alguns trechos ela coloca assim: o que falo nunca é o que falo, e sim outra coisa. Capta essa outra coisa que na verdade falo porque eu mesma não posso. Leia a energia que está no meu silêncio. Ela queria ser compreendida por alguém, mesmo se ela não conseguisse compreender a si mesma. Sabe, eu achei esse um sentimento relativamente bonito, genuíno. E assim, foi isso que me fez gostar muito desse livro, sabe? Ela tá nessa busca por ser compreendida por alguém. É por isso que ela fala de uma forma tão, digamos, aleatória, sabe? Sem meio que uma história sem início, sem fim, sabe? Porque ela quer que, na verdade, tem alguma coisa que ela tá querendo dizer, tem alguma coisa, alguma mensagem que ela tá querendo passar, e ela quer que alguém simplesmente compreenda esse it dela. E essa vontade de ser compreendida por Clarice passa por outras obras também. Não é só esse livro. Tem um conto que eu li dela que fala basicamente assim: perguntou-se a quem poderia contar o que sucedera, mas não encontrou ninguém que entendesse o que ela não pudesse explicar. É o conto Laços de Família. Enfim, ler Água Viva é como mergulhar em um turbilhão, navegar em uma tempestade, um turbilhão de coisas, sabe, acontecendo ao mesmo tempo. Mas na verdade, ela guarda dentro de si, essa história guarda dentro dela um sentimento e uma busca e uma vontade muito bonita e genuína, e é algo que eu também compartilho, que é ser compreendido por alguém, mesmo se eu não conseguir compreender a mim mesmo, ser compreendido em silêncio. Alguém que capte o meu it. E é isso. Por isso que, assim, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Mas é muito difícil. É muito difícil ler esse livro. Você lê assim e fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas eu gostei muito. E agora vamos para o meu livro favorito desses 3 meses. Foi o livro que eu li mais rápido, com certeza. Gente, não vai dar pra vocês ler direito, mas eu tô falando o nome dos livros e os autores. Então, eu tô tentando mostrar a capa, mas, tipo assim, não tá dando certo. Mas o nome desse livro é Tudo é Rio, de Carla Madeira. É muito bom. Eu gostei muito. Tem gente que achou meio, assim, mais ou menos, mas eu gostei muito.
Então, basicamente, eu acho que esse foi o meu livro favorito, mas é o que eu vou ter menos a falar. Mas eu gostei muito. É porque esse livro, ele é o mais fictício. Tudo sobre o amor não é um livro fictício. O livro de Clarice é um livro fictício, tipo assim, é uma pintora que ela escreve uma carta para alguém. E aí o livro é todo essa carta sendo escrita, só que, tipo assim, não tem, sabe, aqueles personagens mesmo, falas e tudo mais. Esse livro tem. Então, acho que por isso que eu não vou conseguir falar tanto sobre ele. Mas, enfim, ele foi o que eu mais gostei. Ele basicamente conta a história de três personagens, né? Um casal, que é Dalva e Venâncio, e uma prostituta, que é Lucy. Na verdade, o livro começa assim. Eu tomei um susto quando eu li, tá? Tapem os ouvidos, crianças, mas o livro começa assim. Puta. Não tem outro nome para Lucy. De profissão, ela era puta mesmo. Trabalhava no puteiro. Vivia no puteiro. Mas não era puta só por isso. Se só por isso fosse, podia outros nomes mais respeitosos como meretriz ou prostituta. Era puta e pronto. Eu fiquei assim, menino, já vai começar assim. Eu falei, meu Deus, calma aí, calma aí. Eu não sei nem se eu poderia estar falando isso pra esse vídeo, mas como os vídeos estão sendo monetizados, então eu acho que não tem problema. Mas essa história não é uma simples história de traição. Porque, pô, tem uma prostituta, tem um casal, todo mundo já imagina o que, é que vai acontecer. Só que não é só sobre isso. Se você acha que o livro é só sobre isso, você está muito enganado. Isso é meio que só um, sei lá, um ingrediente em toda a história. Esses três personagens principais, eles são muito bem desenvolvidos. E alguns personagens secundários, eles também são bem desenvolvidos. Então conta não só, assim, ela não se preocupa em dizer, nossa, esse personagem é assim, ele tem essa característica, tem essa personalidade, explica exatamente o que aconteceu com cada um deles para que eles chegassem nessa pessoa. Essa pessoa mais amarga, essa pessoa mais atrevida, essa pessoa mais bondosa, o que foi que aconteceu? Então, ele explica tudo. E a linguagem do livro é uma linguagem extremamente fluida. Então, basicamente, ele conta a história. É como se fosse um rio mesmo, sabe? Tem um fluxo bem definido, mas às vezes tem um turbilhonamento, às vezes precisa voltar no passado e explicar alguma coisa. Às vezes precisa se aprofundar um pouquinho mais em determinado personagem, em determinada história. Então, é meio que como se fosse um fluxo, sabe, de água e como esse fluxo desenha um caminho, lapida, sabe? É isso, eu achei o livro muito bom. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu não posso dar muito spoiler. Mas basicamente acontece algo muito, muito ruim, sabe? É algo que já estava predito, digamos assim. O personagem que cometeu esse algo muito ruim, ele dava sinais. Foram sinais que foram ignorados, e aí chegou um momento que não deu mais para ignorar porque ele fez algo muito ruim. Mas assim, a história é muito boa. Assim, não é como se fosse aquela história que dá para você tirar uma lição de vida extremamente grande, pelo menos não para mim, mas a história ela foi construída de uma forma muito boa. Então assim, eu não gostei muito do final porque eu queria mais detalhes. Mas cada passo do livro, cada parte do livro é meio que pra ser, sabe, saboreada, digamos assim. Não é um livro só pra você ler, você consegue saborear cada parte do livro. E eu gostei muito. E outra coisa que eu fiquei meio assim triste é que eu não pude marcar esse livro porque esse livro é emprestado. Um amigo meu da faculdade me emprestou, ele falou que eu ia gostar muito e realmente eu gostei. Então eu não podia marcar porque não é meu, né? Mas tem mesmo assim uma parte que eu gostei muito, que eu vou ler aqui pra vocês. Mas e o amor? E de novo, né, falando sobre amor, eu sempre gosto de falar sobre amor. Ai, ai, eu preciso muito aprender sobre o amor, sobre o que é isso. Enfim. Mas e o amor? O que é senão um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar, gostar de se abandonar no outro. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. Então, eu achei isso muito interessante, porque é justamente isso. Uma, digamos, das definições que possam ser usadas pro amor, sabe? Você tem uma afeição muito grande pela pessoa e você gosta de estar com ela. Eu acho que é um trecho meio que bonito e que fala um pouco sobre o que é o amor, sabe? Traz essa mensagem. Enfim, esses foram os livros que eu gostei. Já tô lendo um de Clarice de novo. Esse tá um pouquinho difícil também, o começo. Eu tô demorando demais. Sei lá, 2 páginas pra mim parece uma eternidade, mas vai engatar e vai dar certo. Eu vou conseguir ler. Mas é isso. Tchau.